Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre porque Deus permitiu que Salomão tivesse 700 esposas e 300 concubinas. Isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. No livro de 1 Reis, no capítulo 11, afirma que Salomão tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Obviamente, Deus permitiu que Salomão tivesse essas esposas, mas permissão não é o mesmo que aprovação. As decisões conjugais de Salomão violavam diretamente a lei de Deus e houve consequências. Salomão foi o terceiro rei de Israel. Ele era filho de Davi e Batseba. Salomão é conhecido por sua sabedoria e por ter sido o rei que construiu o primeiro templo de Jerusalém. O nome Salomão é derivado da palavra Shalom, que significa paz e tem o significado de pacífico. Salomão também era chamado de Gedidias pelo profeta Natã. O nome Gedidias significa amado pelo Senhor. Salomão começou muito bem cedo em sua vida, ouvindo o conselho de seu pai Davi, conforme registrado em 1 Reis, no capítulo 2. Coragem, pois, e sê homem, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. A humildade inicial de Salomão é mostrada no livro de 1 Reis, no capítulo 3, quando ele pede sabedoria ao Senhor. Vejamos. No capítulo 3 de 1 Reis e no capítulo 1 de 2 Crônicas, lemos o registro do sonho em que o rei Salomão teve, onde o Senhor lhe apareceu e lhe perguntou o que ele mais desejava receber. Salomão poderia ter pedido riquezas, longevidade ou honra, porém o jovem rei pediu sabedoria, isto é, um coração compreensivo, para poder governar prudentemente o seu povo. Um dos episódios que mais destaca a sabedoria do rei Salomão é aquele em que duas mães compareceram à sua presença, disputando um único recém-nascido. O caso era bastante difícil, pois não havia nenhuma testemunha. Com muita sabedoria, o rei Salomão propôs que o menino fosse dividido em duas partes para solucionar o problema. Diante da possibilidade da morte de seu filho, a verdadeira mãe preferiu entregar o menino à mulher impostora, e isto fez com que Salomão julgasse aquela causa de forma impecável. O livro de Provérbios de Salomão está repleto de conselhos práticos sobre como seguir no Senhor. Salomão também escreveu o Cântico de Salomão, que apresenta uma bela imagem do que Deus pretende que o casamento seja. Assim, o rei Salomão sabia o que era o certo, mesmo que nem sempre seguisse o caminho correto. Com o tempo, Salomão esqueceu seu próprio conselho e a sabedoria das Escrituras. Deus havia dado instruções claras para qualquer um que quisesse ser rei: não acumular cavalos, não multiplicar esposas e não acumular prata e ouro. Esses comandos foram projetados para impedir que o rei confiasse no poder militar, seguisse deuses estrangeiros e confiasse na riqueza, em vez de em Deus. Qualquer levantamento da vida de Salomão mostrará que ele quebrou todas essas três proibições divinas. Assim, Salomão tomar muitas esposas e concubinas violou diretamente a palavra de Deus, assim como Deus havia predito. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverterão o coração, para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Para agradar as suas esposas, Salomão se envolveu em sacrifício a Milcom, ou Moloque, um deus que exigia que atos abomináveis fossem realizados.
Para o rei Salomão, o casamento fazia parte de sua estratégia política, ou seja, ele firmava muitas alianças através de seus casamentos. Foi assim que ele atingiu o impressionante número de 700 esposas, além de 300 concubinas. Entre as esposas do rei Salomão estava a filha de Faraó, e por ocasião dessa união, o faraó do Egito lhe deu como dote a cidade de Gezer. Algumas tradições árabes, judaicas e etíopes sugerem que Salomão também teve um relacionamento amoroso com a rainha de Sabá, tendo até mesmo nascido um filho desse envolvimento, o que teria sido o fundador da casa real etíope. Porém, a Bíblia não relata nada acerca disso. O grave pecado do rei Salomão, ao afrontar a adoração monoteísta em Israel, quando começou a seguir outros deuses para satisfazer suas esposas estrangeiras, não poderia ficar impune. Tal comportamento foi reprovado pelo Senhor, que por sua misericórdia e amor a Davi, suspendeu seu julgamento total durante o período da vida de Salomão, ou seja, não lhe retirou o reino, mas após a sua morte o castigo foi derramado e o reino foi tirado de seu filho, na ocasião em que o reino de Israel foi dividido. Mesmo em vida, Salomão experimentou as ameaças de inimigos levantados por Deus, como Hadade, Rezon e Jeroboão. Jeroboão, esse último, era um líder forte e trabalhador, que se rebelou contra as políticas do rei Salomão, e nos dias de reinado do filho de Salomão, Roboão, ele dividiu o reino de Israel em duas partes, norte Israel e sul Judá, e se tornou rei sobre as 10 tribos do norte. Deus permitiu que Salomão fizesse a escolha de desobedecer, mas a sua escolha trouxe consequências inevitáveis. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedestes e não guardastes a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Deus mostrou misericórdia a Salomão por causa de Davi. Porém, o reino de Salomão, após sua morte, foi dividido. Deus não o obrigou a fazer o que era certo. Em vez disso, Deus estabeleceu a sua vontade, abençoou Salomão com sabedoria e esperou que o rei obedecesse. Em seus últimos anos, Salomão escolheu desobedecer e foi responsabilizado por suas decisões. No final da vida de Salomão, Deus o usou para escrever mais um livro que encontramos na Bíblia. O livro de Eclesiastes nos dá o resto da história. Salomão, ao longo do livro, nos conta tudo o que tentou para encontrar a realização à parte de Deus neste mundo ou debaixo do sol. Este é o seu próprio testemunho. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Mas seu harém não trouxe felicidade. Em vez disso, tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Na conclusão de Eclesiastes, encontramos um conselho sábio. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Nunca é vontade de Deus que alguém peque, mas Ele nos permite fazer nossas próprias escolhas. A história de Salomão é uma lição poderosa para nós de que não vale a pena desobedecer. Não basta começar bem, devemos buscar a graça de Deus para terminar bem também. A vida sem Deus é um beco sem saída. Salomão achou que ter 1000 esposas e concubinas proporcionaria felicidade, mas qualquer prazer que obteve não valeu o preço que ele pagou. Um Salomão mais sábio concluiu que sua vida de prazeres era vaidade, e o livro de Eclesiastes termina com a advertência de que Deus há de trazer a juízo todas as obras.
Apesar de encerrar sua vida de forma melancólica, deixando um reino desgastado e prestes a ruir, o rei Salomão fez contribuições importantíssimas para Israel, sendo aquele que construiu o templo, o que colocou Israel no cenário internacional e foi o principal autor da literatura de sabedoria hebraica.